Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que depois de um dia de caos no mercado financeiro, o governo adia lançamento do programa Auxílio Brasil. Debate das prévias do PSDB faz um esquenta para as eleições de 2022. E Rainha Elizabeth II recusa o prêmio de Velhinha do Ano. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Abro essa edição com uma notícia que é da economia, mas também passa pelo campo político e que gerou um caos generalizado no mercado financeiro. Você sabe quando a gente fala em colocar fogo no parquinho? Então, foi isso que aconteceu hoje no mercado financeiro. E o que aconteceu? Estava marcado para hoje o anúncio do Auxílio Brasil, que é o nome do novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. E a expectativa do governo era apresentar uma ajuda de R$ 400 para 17 milhões de famílias de baixa renda no país. Só que para bancar esse valor, parte do recurso ficaria fora do orçamento permitido, o que gerou atritos com o ministro Paulo Guedes. E também houve uma reação negativa do mercado financeiro com a queda da Bolsa de Valores e o aumento da cotação do dólar diante da possibilidade de um aumento do endividamento do país para bancar esse programa social. Vou abrir um parênteses aqui para você. Já eu vou detalhar para você melhor os índices do mercado financeiro, como eu faço aqui todos os dias para você. E esse adiamento aconteceu meia hora antes do anúncio oficial que tinha sido confirmado pela equipe do ministro da Cidadania, João Roma, e pegou até mesmo auxiliares com a cara no chão, porque eles não sabiam nem comentar o que tinha acontecido e nem sabiam explicar para a imprensa qual que era a confusão. A agenda do presidente Jair Bolsonaro não previa esse anúncio, mas no Planalto alguns convidados já estavam chegando para o evento quando houve o anúncio desse adiamento. Detalhando melhor para você essa parte do Auxílio Brasil, ele vai vir depois do atual auxílio emergencial, que vai ter a última parcela paga em outubro. E a ideia é que no mês de novembro até o final de 2022, esse novo Auxílio Brasil vai ser pago. E por coincidência do destino, 2022 é o ano em que o presidente Jair Bolsonaro vai tentar uma reeleição. E essa medida, inclusive, tem sido vista como uma estratégia para aumentar a popularidade do presidente. Só para você ter uma noção, o atual Bolsa Família paga em média R$ 189 e o valor do Auxílio Brasil vai ser em torno de R$ 400. E por trás de toda essa confusão, esse adiamento reforça um embate que existe entre a ala política do governo e a equipe econômica. Isso porque Paulo Guedes entende não ser possível um novo programa fora do teto de gastos, enquanto a ala política pensa na popularidade de Bolsonaro e também na possibilidade da reeleição dele no ano que vem. Bom, depois dessa confusão, o deputado André Fufuca, do PP e integrante da base aliada do governo, minimizou esse adiamento do anúncio do novo programa social. A estratégia dele é continuar com a intenção de avançar em relação ao programa, né? Mas eu não vejo qualquer tipo de recuo em relação a isso. Eu acredito que tenha sido... eles devem estar aperfeiçoando algumas situações, mas nada demais. Até porque a equipe, o próprio governo não tinha anunciado nada, né? Não partiu dele esse anúncio, nem muito menos o adiamento. Já o líder da minoria, Alessandro Molon, do PSB, criticou a atuação do governo nesse caso. É mais uma demonstração da incompetência e da desorganização do governo, que não consegue se entender com a sua própria base. Enquanto isso, os brasileiros continuam enfrentando dificuldades, passando necessidades, entrando na fila para comprar ossos, para fazer sopa de ossos, para se alimentar. É lamentável esse grave momento pelo qual passa o Brasil, graças ao desgoverno Bolsonaro. E o relator do Auxílio Brasil, o deputado Marcelo Aro,
criticou a possibilidade de recursos temporários para bancar esse novo programa. Só para você entender melhor, o governo ia usar 34 bilhões de reais do Bolsa Família e 50 bilhões fora do orçamento para bancar um valor temporário até o final de 2022, o que dá aí um valor de quase 85 bilhões de reais. Mas o deputado não concorda. Ele até defendeu um valor robusto do Auxílio Brasil, mas dentro de um programa permanente. Tive essa notícia de 2 auxílios temporários, que, na minha opinião, não é o caminho, né? Nós precisamos de uma política estruturante, nós precisamos de uma política de Estado e não acredito que benefícios temporários seja a solução para essa camada mais vulnerável, mais necessitada do país. Lembrando que queremos sim um valor vultuoso, queremos sim que o beneficiário receba mais, mas de maneira estruturante. O deputado também disse que vai se reunir com o ministro da Cidadania, João Roma, para alinhar uma definição. Ele disse que foi pego de surpresa com essa engenharia do governo para bancar o novo programa social. Como eu falei, a expectativa para esse anúncio do Auxílio Brasil caiu como uma bomba no mercado financeiro. E a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em forte queda de 3,28% aos 110.672 pontos. No mercado de câmbio, o dólar operou em alta ao longo de todo o dia e fechou em 1,33%, cotado a R$ 5,59. Já o euro fechou o dia também com uma valorização de 1,56%, cotado a R$ 6,507. E na política, vou te contar como foi o último depoimento da CPI da Covid. Os senadores ouviram hoje o integrante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elton da Silva Chaves, que também é representante do órgão na Conitec, que é um braço, digamos assim, técnico consultivo do Ministério da Saúde. E os parlamentares quiseram esclarecer se houve uma pressão ou interferência do governo naquela decisão que foi tomada pela Conitec de adiar a análise de um estudo contrário ao uso de remédios comprovadamente ineficazes no tratamento dos pacientes com a Covid-19. E durante o depoimento, o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Conitec disse que foi pego de surpresa com a retirada do relatório da pauta e que foi voto vencido no dia. Segundo ele, vai ter uma reunião extraordinária depois de amanhã para debater esse assunto. E essa vai ser a segunda reunião extraordinária da Conitec desde o começo da pandemia. Isso chamou a atenção dos senadores porque Elton disse que a comissão não se manifestou antes sobre o uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina, porque age sob demanda. Foi aí que o senador Randolph Rodrigues lembrou que o Ministério da Saúde fez até um aplicativo para prescrever cloroquina, o chamado Tratkov. Mas Elton Chaves disse que o protocolo do Ministério da Saúde não passou pela Conitec. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec. A própria legislação e o decreto da Conitec, as orientações técnicas não são sujeitas à submissão pela Conitec, mas uma diretriz terapêutica ou um protocolo. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec, neste 1 ano, quase 2 anos de pandemia, chegou a ter essa consulta do Ministério da Saúde e a Conitec? Não, senador. Elton Chaves disse ainda que os medicamentos não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19. E o senador Humberto Costa criticou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porque já está mais que comprovado que cloroquina e ivermectina não funcionam. Por não ter a coragem técnica e política necessária para dizer aqui, no dia que ele veio, que esses medicamentos não têm essa utilidade, ele terceirizou
para a Conitec essa decisão e poderá ou não cumpri-la. Porque a Conitec cumpre um papel de assessoramento. A CPI também não foi muito fácil para o depoente, viu? Ele ouviu várias críticas dos senadores sobre a lentidão nos trabalhos para analisar temas urgentes. Porque, estamos em uma pandemia e isso custa vidas. Sobre esse assunto, o presidente da CPI, Omar Aziz, criticou a demora. Não é possível que numa pandemia, a passividade de vocês do Conitec me espanta, senador Elisiel. Com toda certeza, presidente. Me espanta a sua passividade e a passividade desses membros. Independente que é representante de lugar ou não. Porque uma voz tinha que ter se levantado ali. Não é possível que todo mundo... Aliás, não, então nós temos, olha, quando chegar aqui uma demanda da população, nós vamos analisar. A demanda era feita diariamente pela imprensa, por nós, por médicos, por cientistas. Vocês ficaram esperando o quê para debater isso? Na parte de articulação política da CPI, depois de muita lavação de roupa suja em público, o senador Renan Calheiros entregou o relatório final aos colegas. Mas os senadores governistas Jorginho Melo e Marcos Rogério disseram que ainda não receberam. E nesse relatório que foi entregue ao G7, Renan Calheiros sugere o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes, dos 3 filhos políticos dele, do ministro da Saúde e outros 3 ministros de Estado, como Onyx Lorenzoni do Trabalho, Wagner Rosário da Controladoria Geral da União e o general Walter Braga Neto da Defesa. E no total são 70 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas, como as empresas VTC Log e a Precisa Medicamentos. Renan Calheiros disse também que concorda com a inclusão do ministro da Economia Paulo Guedes, como quer o vice-presidente da CPI Randolfo Rodrigues. Mas Renan disse que essa é uma decisão que depende da maioria. O ministro Paulo Guedes, ele interrompeu o pagamento do auxílio. Do ponto de vista da Fazenda, ele dificultou o enfrentamento da pandemia em várias oportunidades. Depois, quando voltou com o auxílio emergencial, ele voltou pagando apenas a metade do que se pagava. E é óbvio que isso tudo agravou a fome, o desemprego, essa circunstância que nós estamos voltando a viver no Brasil. O G7, que são os senadores que representam a maioria na CPI, vai se reunir hoje à noite na casa do senador Tasso Gereissati, antes da leitura do relatório que está marcada para amanhã. Porque ainda não há um consenso, por exemplo, sobre o crime de genocídio de indígenas que é atribuído ao presidente Jair Bolsonaro e também sobre o pedido de indiciamento do senador Flávio Bolsonaro pelo crime de advocacia administrativa. O senador Humberto Costa disse que a CPI não pode correr o risco de ver o relatório derrubado em uma primeira análise. O relatório, ele tem que ser, na minha avaliação, muito forte, ele tem que ser muito devastador, mas ele tem que ser muito sólido juridicamente. Então, não dá para a gente querer simplesmente indiciar pessoas ou apontar crimes se não há, de fato, consistência no que se está propondo. E ouve só o que está acontecendo nos bastidores, nos corredores do Senado. O presidente da CPI, Omar Aziz, continua bem irritado com o senador Renan Calheiros, como eu contei para você ontem. E ele tem, inclusive, evitado o colega. E hoje ele deu uma alfinetada. Ele falou que precisa entender porque Renan Calheiros foi omisso e não pediu o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima. Omar Aziz também criticou o deputado Eduardo Bolsonaro, que está em Dubai e publicou uma foto vestido de sheik. É isso mesmo que você ouviu. Nenhum parlamentar tem o direito de publicar fotos que estão numa boa, enquanto esses brasileiros estão passando necessidade, senador Randolfo. É uma falta de respeito. Isso vem de berço, essa falta de respeito. E nós não vamos nos permitir a não punir. Agora a fake news é o sheik fazendo propaganda de Dubai. O sheik Duduzinho, fazendo propaganda de Dubai.
né? Deveria ir para um bairro, uma cidade, para ver as pessoas passando fome, não ir para Dubai. Randolph Rodrigues disse que é bom ter um convívio harmônico, mas eles não são um clube de amigos. E ele completou dizendo que eles foram escolhidos pelo povo para cumprir uma missão. Hoje teve um debate entre os candidatos do PSDB à presidência que foi realizado pelos jornais O Globo e Valor Econômico. Isso aconteceu porque os tucanos estão fazendo uma prévia para escolher o candidato do partido que vai concorrer à presidência da República. E quem está disputando essa vaga internamente é o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Falando nele, o ex-prefeito de Manaus foi o que apimentou o debate. Logo no primeiro bloco, ele disse que o governador do Rio Grande do Sul não deveria ter apoiado Jair Bolsonaro durante as eleições. Você teria vencido as eleições sem ter votado no Bolsonaro? Então, se você podia vencer, você ainda assim, você deveria ter desprezado o apoio. Se você não ia vencer, você teria que ter perdido como um tucano de verdade, com amor, com fé, com paixão, com muita expectativa de vencer de maneira legítima as eleições. Por favor. Na resposta, Eduardo Leite aproveitou para alfinetar de forma velada, claro, João Dória. O governador do Rio Grande do Sul rebateu dizendo que não fez uma campanha para Bolsonaro. Apoio é pedir votos, é defender o voto em alguém, é fazer campanha junto. Fiz a única declaração de voto num vídeo que apresentei à sociedade gaúcha, marcando muito bem quais eram as minhas diferenças em relação ao Bolsonaro. Naquela eleição plebiscitária me posicionei, declarei o voto, mas marquei muito bem quais eram as minhas diferenças e disse lá, não busco ganhar a eleição perdendo a alma. No terceiro bloco, João Dória foi questionado sobre o apoio a Bolsonaro em 2018 e respondeu que não erra duas vezes. Em relação ao presidente Bolsonaro, eu errei, como o Eduardo errou, como outras pessoas erraram. Aliás, 65% da população brasileira cometeu esse erro, esse equívoco. Eu não tenho compromisso com o erro. Não erro duas vezes. E a nossa posição é uma posição claramente em defesa da democracia, em defesa das liberdades. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, também lamentou picuinhas internas nas prévias do PSDB em referência às críticas públicas que foram trocadas entre o governador paulista e Eduardo Leite. Só para te situar, nos últimos dias, Dória chegou a anunciar que não participaria do debate por não ter sido consultado pelas regras do encontro. E aí, Eduardo Leite reagiu e sugeriu uma possível volta do Bolsodória. Esse termo era muito usado durante a eleição, quando o governador de São Paulo, João Dória, associou a imagem dele a Bolsonaro. Sobre as prévias tucanas, o PSDB define no dia 21 de novembro seu candidato à presidência para as próximas eleições. Hoje a política está bem recheada, mas eu vou para a política local, porque o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi afastado da função hoje por ordem da Justiça. Essa determinação se deve à investigação de uma suposta organização criminosa que é voltada para contratações irregulares de servidores temporários na Secretaria Municipal de Saúde. As apurações indicam que a maioria das contratações foi feita para atender interesses políticos do prefeito. O chefe do gabinete da prefeitura, Antônio Moreal Neto, foi preso temporariamente. Em nota, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que está à disposição das autoridades. Em Minas Gerais, pelo menos 30 famílias precisaram deixar as casas em Ouro Preto, na região central de Minas, após ficarem desabrigadas no temporal que aconteceu na noite de ontem. As pessoas que foram atingidas foram encaminhadas para uma escola do distrito de Amarantina para serem alojadas em segurança.
Já outros moradores ainda contabilizam os prejuízos de itens como móveis e eletrodomésticos. Já a Defesa Civil de Ouro Preto está fazendo o cadastramento das pessoas que foram atingidas para dar mais suporte. A ideia do órgão é entender as necessidades de cada pessoa desabrigada para prestar o apoio necessário. Só para você ter uma ideia, o temporal atingiu principalmente os distritos de Cachoeira do Campo, Antônio Pereira e Amarantina. E em cerca de 2 horas foram registrados quase 200 milímetros de chuva. O rio Maracujá, que passa pela região, transbordou e a água acumulada atingiu até 1,5 metro em algumas casas. Por causa disso, as ruas foram completamente inundadas e as casas ficaram alagadas devido à intensidade da tempestade. E apesar desses estragos materiais, não houve registro de mortes. Vacina sim. Um alerta rápido, mas importante aqui no Vacina Sim de hoje: aproximadamente 20 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a Covid atrasada. Esse número de pessoas que ainda não voltaram ao posto de saúde para completar o ciclo vacinal foi divulgado pelo Ministério da Saúde e equivale a pouco mais de 9% da população. E quase metade está concentrada em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Então fica aí a dica, né? Olha a sua carteirinha, vê se já está na hora de você se vacinar, até porque alguns estados anteciparam a aplicação da segunda dose e talvez você esteja aí nessa estatística. Então fica aqui o recado, não perca tempo, vai lá no postinho receber a sua dose que está guardadinha para você. Como eu contei para você hoje, a economia foi um pouco turbulenta, né? Mas tem mais notícias da nossa economia. Depois do reajuste do preço da gasolina e do gás de cozinha, que foi anunciado pela Petrobras no início do mês, o preço do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada, atingindo o valor médio de R$ 6,32. O valor máximo é de R$ 7,49, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível, que é a ANP. Relembrando aqui para você, o aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor no dia 9 de outubro. E com o repasse que foi feito pelos postos de combustível, é possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em 6 estados do país, como Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. Já o preço do botijão de gás teve uma alta de 1,8% nas revendas na última semana, atingindo o valor médio de R$ 100,44. E o valor máximo é de R$ 135. Já o diesel, que também foi reajustado esse mês, registrou um aumento de 0,3% em comparação com a semana anterior. E o valor médio do litro combustível foi de R$ 4,97 e o valor máximo de R$ 6,41. A ANP também registrou avanço nos preços do litro do etanol, porque não está fácil para ninguém, né? Teve um registro de 0,9%. O litro do combustível registrou um preço médio de R$ 4,81 e máximo de R$ 7,09. E para fechar aqui esse blocão aqui combustível, eu tenho um alerta da Petrobras. A estatal confirmou que não vai poder atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro, que teria vindo acima da sua capacidade de produção. Essa informação acaba acendendo um alerta para as distribuidoras que apontaram para um risco de desabastecimento no país. Em comunicado, a petroleira afirmou que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, que é muito acima
acima dos meses anteriores e também de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar para atender todos esses pedidos. No cenário internacional, eu tenho algumas notícias curiosas, começando pelo Reino Unido. A rainha Elizabeth II, que tem 95 anos, disse que se sente jovem de espírito demais para receber o título de velhinha do ano. Os organizadores desse prêmio anual abordaram a monarca para ver se ela cogitaria aceitar essa homenagem, e ela não aceitou. Segundo Giles Brandett, presidente dos prêmios concedidos pela Old Magazine, disse que recebeu uma carta adorável da rainha. E nessa carta, ela disse que a pessoa é tão velha quanto se sente e, portanto, ela não acredita que cumpre os critérios relevantes para poder aceitar, mas espera que encontre um destinatário mais merecedor. Esse prêmio já homenageou atores ganhadores do Oscar, laureados do Nobel e a própria mãe da rainha, que morreu com 101 anos em 2002. E uma outra notícia curiosa é para quem gosta de história. Um mergulhador amador encontrou na costa israelense do Mar Mediterrâneo uma espada que pode ter mais de 900 anos e ser da época das Cruzadas. Esse objeto agora vai ser limpo e restaurado por especialistas para depois ser exposto. E aparentemente essa não vai ser a única peça que vai ser encontrada ali na redondeza, porque arqueólogos acreditam que muitos tesouros antigos estão submersos nessa área do Mediterrâneo. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu tenho uma boa pedida para você. Assista ao filme Cruzada, que é muito bom e conta de maneira didática como foi esse período da história mundial. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. A Bianca Santos falou na primeira edição do Panorama CBN de hoje que a NBA vai retornar os jogos hoje, né? E pra quem curte, separei aqui uma música do filme Space Jam, o jogo do século, que tem o Michael Jordan no filme. E nesse clima, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto, viu? O roteiro de hoje foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã vai ter a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.